Bem, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Estamos aí no dia 25, 2h30 da tarde, 25 de outubro, para bater papo sobre saúde mental, para divulgar psicólogos, para falar sobre antologias e muito mais. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii e Facebook, tá bom? Muito bem, vamos bater um papo com a Natália, que ela já até entrou. Peraí. Olá! Olá! Hoje eu tô Tudo bem? vivendo. Tudo e com você? Bem-vinda! Hoje você tá me vendo? Tô. Da última vez a gente estava falando sobre luto, você não me viu, né? Não, a tela ficava preta. Oh, que bom que hoje aqui o Instagram deu uma folga aí pra gente, porque os bugs realmente. Mas que bom te ver de novo, querida. Obrigada, tá? Obrigada a você pelo convite, por mais uma antologia maravilhosa. Gente, a Natália deve estar numas 5 antologias, né, Natália? Por Fui pra aí. quarta recentemente. Pois é. Ó, ela participou de Vozes do Luto, que tá gravada aqui na temporada passada, se eu não me engano. Hoje a gente vai falar sobre Borderline, que ela também está participando. Ela está participando de TDAH. Sim, E tem mais uma, é bullying? criança Não. interior. Criança interior, gente. Olha o poder dessa mulher nas antologias. Participando de uma Daqui a pouco variedade. você já pode pegar daqui a pouco todos os seus textos e produzir um livro solo. O que você acha? Eu acho interessantíssimo. Ó, tá vendo? Eu tenho uma autora que está participando de todas as antologias e ela vai fazer isso. Todas? Todas. Ela está nas 14 antologias. Meu Ela não Deus. deixa escapar um edital. Eu chego lá. Ai, que delícia! Agora me diz uma coisa. Você produzindo texto para as antologias com temas diversificados, porque a gente vai de luto para borderline. É uma distância bem grande nesse trajeto. O luto, ele, né, está aí na vida de todo mundo, é mais fácil de falar, de abordar, é um tema mais sensível, mas o borderline tem muita gente que ainda não conhece. Às vezes é borderline, não sabe, ou conhece alguém e não consegue identificar. O que trouxe você para borderline? Bom, uma parte da psicologia que eu gosto bastante de estudar é o desenvolvimento emocional, especificamente. E quando a gente estuda o desenvolvimento emocional, a gente percebe que muitas fases, até muitas formas erradas de se falar, então, ai, fulano é narcisista, isso tá com a gente desde a base do desenvolvimento. Então a gente nasce tendo traços narcisistas, a gente vai se desenvolvendo até conseguir ter traços paranoides, até conseguir ter traços borderline, e assim vai indo. Um desenvolvimento saudável passa por todas essas etapas. Então, falar sobre borderline é falar sobre uma fase do desenvolvimento que, quando se enrijece, vira um transtorno. Ah, muito bem. Pode ser que o pessoal que vai assistir ou está assistindo ainda não saiba de fato o que é borderline. Como é que você definiria o transtorno de personalidade borderline?
Bom, um transtorno de personalidade vai ser algo que acompanha a gente em todas as áreas da nossa vida, porém, para se tornar um transtorno, vem justamente do fato de estar atrapalhando a funcionalidade da nossa vida, em muitos casos, as relações. Então, se eu resumir borderline, a palavra borderline, eu diria instabilidade, excessos de sentimentos, medos. Então, é um transtorno, o transtorno borderline, que acaba pegando essa intensidade e jogando nos relacionamentos como uma forma de se aliviar do medo. Só que de forma muito enrijecido, que acaba prejudicando justamente os relacionamentos, que é o maior temor do borderline de perder. Aí, junto disso, claro, vem padrões de impulsividade, de agressividade, vem os sintomas, né, acompanhando. Toda essa condição. E é interessante, gente, porque tinha uma outra psicóloga fazendo live com a gente sobre borderline, e ela botou bem legal o fato de tudo que é transtorno, né, o borderline no transtorno, é aquilo que tumultua, que causa um transtorno no meio, na vida. Então, quando se fala de transtorno, é exatamente essa intensidade, essa confusão, essa Sim. o transtorno. Então, ouvir o transtorno já sabe que é outro nível. Sim. É mais ou menos. É até interessante porque a gente pega muitas palavras como excesso, intensidade, quando vai falar de alguém que tem traços borderline. Mas o transtorno é como se esse excesso e essa intensidade fosse para além. Então, prejudica o trabalho, prejudica a família, prejudica as amizades. É bem, assim, excessivo mesmo. Não é um excesso de, nossa, tá dando uma incomodada aqui, nossa, vez ou outra, tá dando umas interferências na relação, na comunicação, não, é excessivo, é todo dia, é o tempo todo. Se não hoje na relação romântica, hoje na relação familiar, alguma coisa vai acontecer, porque é contínuo. É claro que a gente tem os medicamentos, né, na atualidade, para lidar melhor com isso, mas eu estou falando de uma maneira mais sem medicamento, sem tratamento, você vai notar que a pessoa tem um transtorno borderline. Tá? E quer dizer, e o transtorno borderline é um dois. A gente poderia dizer qual outro tipo de transtorno mental que existe? A depressão é um transtorno? O burnout é um transtorno? A depressão, ela é dividida em vários níveis, né, de depressão. Então, tem o principal, que é o mais conhecido, é o que quando a gente olha a depressão, a gente pensa nesse, que é o transtorno depressivo maior. Então, é o mais intenso. É importante, inclusive, mencionar que tem muitos, no DSM, no CID, tem os episódios. Então, às vezes a pessoa tem um episódio e a outra pessoa já quer diagnosticar como um transtorno, mas não, foi um episódio. Então, um episódio até de euforia, um episódio de mania. Então, é interessante Tá mencionar vendo isso. como o diagnóstico certo, ele é fundamental, gente, né? Não é qualquer coisa, não é um episódio. Tem que ter uma avaliação ali muito séria para o médico bater o martelo e falar, vamos entrar com tratamento, porque você é borderline, e etc, e etc. Porque isso muda a vida da pessoa e de todo mundo que está ao redor, Sim. né? Agora, a Natália, ela produziu para gente um texto onde o título é Ser Border. Você é borderline? Não. Mas já passei por essa fase do desenvolvimento, tenho meus traços, como uma pessoa saudável deve ter, mas conheço pessoas, conheço pacientes que têm o diagnóstico de border e eu sei que o diagnóstico em si, assim como o transtorno, é muito intenso. Então, muitas vezes, apesar da intensidade, da frequência dos sintomas, ainda assim é um baque para muitos pacientes quando recebem esse diagnóstico.
Eu fico imaginando a mente de um borderline na vida profissional, na vida conjugal, pelo que eu tenho visto, conversado com terapeutas e psicólogos, e o quanto essa antologia tem informado, eu não podia imaginar o tamanho da intensidade desse transtorno na vida de uma pessoa. E a Natália fala, ser borderline é ser corporal e emocionalmente intenso. É vivenciar uma explosão de emoções, de alegria e amor, mas também sentir essa mesma intensidade com sentimentos angustiantes como raiva, culpa e medo. Ou seja, o humor ele está sempre oscilando. Só Sim, que de uma maneira muito mais intensa do que em mim, por exemplo, ou sim. você. Eu fiz questão de frisar, inclusive, essa questão dos sentimentos positivos e dos negativos, porque, poxa, é gostoso quando você sente muito amor, quando você sente muita admiração, quando você sente muito orgulho, inclusive. Então, é claro que tem as suas desvantagens e muitas, mas eu trouxe esse trecho especificamente para trazer que, poxa, calma, é legal você ter isso, ter o transtorno, não, mas ter esses traços borderline é legal, você pode fazer bom uso disso. Você vê, você vivencia o relacionamento, você vivencia a sua vida como outras pessoas não conseguem vivenciar. E é até interessante que no começo da live você mencionou, né, que eu tô na antologia de TDAH também. E isso é algo que eu puxei também nessa antologia. Então, poxa, é triste ter um transtorno, é triste, mas calma, não é o fim do mundo. Você faz as coisas e você interage de uma maneira diferente dos outros, que vai trazer muitos prejuízos, porque é um transtorno, e vão ser muitos. Mas você também vai ter outros pontos de vista, outros sentimentos, até a sua criatividade vai ser de uma forma diferente. Tudo funciona diferente. E aí ela fala, por isso que falo de ser border, não de ter. A pessoa ela não tem borderline. É genético isso? Mistura-se com a genética também, mas como eu falei, é uma fase do desenvolvimento. Então, tem muitas pessoas que passam por essa fase e acabam se fixando excessivamente nela. Então, é uma fase do desenvolvimento que é até interessante de dizer. Ela, se eu não me engano, de 1 ano até os 3, 2 anos até os 4. Então, sabe aquela fase que o pai e a mãe saem para trabalhar e a criança começa a chorar como se fosse o fim do mundo, porque para a criança abandonou ela por uma tarde, mas abandonou. É o sentimento que ela tem. É um traço de até uma dificuldade de mentalização, que é comum nas crianças, mas que pode se carregar para a vida adulta. Então, poxa, ele não me respondeu na hora que eu mandei mensagem. Meu amigo desistiu dessa amizade. Eu sou uma pessoa difícil, ele não quer mais. E vão vindo essa intensidade de sentimentos e pensamentos, e aí a pessoa acaba tendo alguma crise. É uma confusão nos pensamentos, né? Porque se a pessoa não responde ela ali na WhatsApp, por exemplo, ela já começa. Ai, gente, ele não gosta mais de mim. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Ai, eu realmente não mereço esse tipo de amizade. Ai, ele vai. Gente, É que como se a loucura! pessoa visse fragmentado. Então tem aqui um quadro. Mas você está vendo só uma partinha aqui. Com isso você cria todas essas interpretações, sem ver o resto. É como se ele mesmo produzisse a própria realidade, uma realidade só dele, É uma verdade só dele. uma realidade que ele está sentindo. Porque a pessoa pode depois entender que, nossa, realmente foi à toa. Inclusive, muitas vezes, depois que passa esse momento, a pessoa entende. Então, não chega ao ponto de ser um delírio, uma alucinação. Mas na hora, o que pesa é o sentimento. Na hora, sempre o que vai pesar é o sentimento. E isso é enlouquecedor. Se a gente consegue sentir um pouquinho e de vez em quando a gente já desequilibra emocionalmente, imagina um borderline onde a intensidade é ali, ó, 100%.
Eu acho Ah, interessante. Desculpa, fala. eu acho interessante acrescentar nessa parte que você falou de ser border, ter border. Eu tentei focar muito nesse ser, porque eu imaginei que muitas pessoas que estão lendo a antologia, elas podem ter um contato com as questões border, então elas podem ter realmente o transtorno borderline, elas podem ter muitos traços borderline que afetam a vida dela, elas podem conhecer pessoas que têm o transtorno e não sabem como lidar. Então eu tentei focar no ser border como algo que, poxa, todo mundo é. Então você tá lá lendo o livro e tá pensando na pessoa que você conhece que tem esse transtorno, mas calma, você também tem esses traços. Eu sei que é muito difícil lidar com alguém que tem um transtorno, principalmente quando ainda está no início do tratamento, mas você também tem esses traços. Então eu tentei trazer essa aproximação de que todos nós temos. Inclusive, todos nós que temos um desenvolvimento saudável devemos ter esses traços. Olha que interessante. Agora, quando a gente fala de adolescente, Natália, hoje a gente tem uma grande ferramenta que é a rede social, onde você cria vídeos e pode ser e fazer o que você quiser. Tá em alta agora esses adolescentes que estão falando que são o tal do tério, que são bichos no corpo. É uma falácia imensa, a gente sabe, mas há um transtorno nesses adolescentes, porque não é só um grupinho, é no mundo inteiro que está acontecendo isso, e estão tentando minimizar o impacto que isso pode ter daqui a 2 anos. Um monte de adolescentes se identificando como tério. Borderline é um transtorno de personalidade, gente. É uma coisa totalmente diferente. Mas adolescentes já estão ali sendo diagnosticados. Isso acontece o quê? 13, 14, a mãe e o pai precisam ficar espertos em alguma movimentação diferente. Como é que eles conseguem, dentro de casa, identificar isso para um diagnóstico? Então, você trouxe um ponto que é muito interessante, importante relacionado ao borderline. A fase da adolescência é uma fase que, essencialmente, ela vai ter muitos traços borderline. Então, é o que eu falei, é uma fase de 1 a 3 anos, 2 a 4 anos, depois vai passando por outras fases. Então, para uma fase mais obsessiva, vai se desenvolvendo. Porém, quando você chega na adolescência, você acaba regredindo um pouquinho, regredindo emocionalmente, porque são muitas modificações que a gente está passando pelo corpo. Os pais que a gente tinha até semana passada, quando a gente ainda era criança, não são os pais que a gente está criando agora, está percebendo agora. O filho que esse adolescente era para o pai até a semana passada também já não é o mesmo. Ele não se reconhece mais. Ele está em busca da identidade dele. Então, é uma fase essencialmente borderline. Por isso, eu acho que é legal de comentar aqui, calma, paz. Beleza, eu sei que é difícil, mas tem traços que vão surgir, é normal. Ah, aí você falou de ficar de olho, o que pode ficar de olho, né? E não tem uma resposta definida. É claro que tem coisas que se sobressaem, mas o que eu aconselharia a qualquer pai no mundo inteiro é: se você tem um filho, tem uma boa relação com ele dentro do possível, você é pai, você é mãe, você não exerce um outro tipo de função, né? Mas dentro dessa relação, se atente para ele, olhe para ele. E com isso você vai conseguir entender o que ele está passando, está começando a aumentar, a intensificar excessivamente. Você vai começar a reparar que seu filho está passando por muitas modificações. Essa mudança é normal? Você mencionou até essa questão do Ethereum, que eu fui ver há pouquíssimo tempo, então ainda nem estou tão familiarizada. Mas o adolescente ele quer se identificar com algo. Então, é claro que a gente tem que ficar de olho se está passando dos limites. Mas é um momento que a gente fantasia muito, idealiza muito, a gente pensa naquele mundo ideal, naquele mundo que a gente gostaria para nós. Então, a gente se junta com alguns grupos que podem ter muitas fantasias, muita expressão disso. Mas é aquilo. Por mais que eu esteja falando agora, olha, calma, é normal, faz parte, em certa medida, ainda assim,
você é pai, você é mãe, você tem que estar lá de olho, você tem que estar dando um suporte. O borderline, se eu pudesse criar uma imagem visual para vocês, é alguém que pensa num copo com água que se quebrou. O copo era o que estava dando a sustentação, se espalhou pela mesa inteira. Então vamos conter dentro do possível. Não é limitar, não deixar ele conhecer o que ele quer, o que ele não quer, passar a vergonha que ele quer passar, porque na adolescência a gente passa mesmo, mas contenha, contenha um pouquinho, dê o apoio, dê o suporte que essa pessoa precisa. Converse com ela se você está com dúvida do que ela está passando. Porque pode ser que algo que a gente pensa, nossa, meu Deus, que coisa terrível que está acontecendo, ou tá tudo normal. Mas se a gente conversar, a gente vai entender que é exatamente o oposto. Então, tá tudo bem, sim, ou tá tudo terrível. Era algo que parecia normal, mas na realidade é um sintoma de algo maior. Fique de olho nos acontecimentos, porque como é uma fase mais de instabilidade, qualquer coisinha que aumente essa instabilidade, qualquer acréscimo que seja colocado ali, pode gerar uma instabilidade maior ainda, maior e maior. Então, tá sempre atento. E causar aí o tal do transtorno para todo mundo. Agora, você botou aqui a linguagem do amor. Quando a gente fala de borderline, a gente fala justamente nessa intensidade, nessa entrega, nessa coisa que o border tem de vivenciar. E a Natália botou aqui: a forma como se expressa o amor de uma pessoa com muitos traços de borderline segue o mesmo padrão de intensidade. É aquele amor que exige mais do que o outro pode demonstrar e até mesmo do que o outro consegue dar. Gente, eu já vivi relacionamentos que quanto mais eu dava, mais eu queria. E quanto mais eu queria, chegou uma hora que de tanto eu sufocar, eu enjoei. Eu falei, meu Deus, aí caiu a ficha do quanto eu estava sufocando aquela pessoa naquele relacionamento. Porque ele também me dava muito. Ele às vezes me sufocava. Mas quando eu me conscientizei que o que eu estava também fornecendo me sufocava, eu vi que não ia dar certo nunca. Isso pode ser um traço de border? Pode. Não quer dizer que eu seja borderline. Agora, vocês imaginem um borderline dentro de um relacionamento. Namorar um borderline. Fala, Natália, desculpa. Imagina, desculpa eu. É esse desejo continuamente. Então, isso que você falou é o que eu dei até de exemplo agora no começo da live. Então, de você ver que a pessoa não respondeu a mensagem na hora. Pode ser que você, que não tem um transtorno borderline, que não está tão fixada nesses traços borderline, ainda assim você vai sentir, nossa, ela não gosta mais de mim, porque algo no dia mexeu com você. Faz parte. A gente vive essa instabilidade também. A questão com o border, seja ele fixado apenas nesses traços ou de fato com transtorno, é que ele vai viver isso continuamente. Então é muito intenso. Então, eu achei muito importante trazer essa linguagem até para que se entenda como que ele funciona, o que que ele quer nesse relacionamento. E retoma falar da fase do desenvolvimento. Quando a gente é criança, a gente quer mais e mais. A gente vê um presente hoje, eba, mil maravilhas, amanhã eu quero outro, quero outro, quero outro. E se a mãe não virar e falar, só dois hoje, vou querer o terceiro ainda assim, mesmo ela falando, aliás. Então, é como se fosse assim. É interessante. Que coisa. Sim. E é engraçado porque a Natália, quando ela fala aqui da linguagem do amor, logo em seguida ela fala sobre os limites. É possível colocar limites num borderline? Então, essa parte é mais delicada, então tem que se falar com cuidado, tem que escrever com o máximo de cuidado possível, mas como eu estava falando, tanto da pessoa que se é borderline, se vivencia em
traços mais borderline, quanto da pessoa que tem também o diagnóstico de transtorno borderline, eu quis contextualizar. Então, se todos os problemas que essas pessoas acabam vivenciando, a grande maioria deles, acaba sendo nas relações, relações do trabalho, relações familiares, relações amorosas, relações com os amigos, relação com o vizinho, relações. Então, eu quis encerrar o texto trazendo que, calma, você pode ter relações. Tem pessoas que, inclusive, precisam de relações mais assim, mas como essas pessoas que têm esses traços mais borderline vivenciam. Então, por exemplo, existem pessoas que precisam muito do controle, que vivenciam muito tudo racionalmente, não tem espaço para emoção. Então é como se fosse uma troca, uma relação dessa. Enquanto o borderline vai lá e proporciona mais emoção, mais intensidade, descontrola um pouquinho tudo, e isso é saudável para outra pessoa, a outra pessoa vai lá e vai dar um suporte, que eu falei. Então, ela não vai satisfazer todos os desejos que o borderline tem, tudo que ele idealiza sobre o amor. Ele ainda vai ter que lidar com essa frustração, igual todos nós lidamos. Mas é possível se equilibrar e é possível que essa pessoa com traços borderline se sinta segura o suficiente para começar pelo menos a olhar para si mesma, olhar para outras coisas que não para essa relação, tirar um pouco dessa instabilidade que ainda vai estar lá presente, porque ela não vai sumir, não vai desaparecer no passe de mágica. Mas é como se de 100% dá para ir reduzindo 90, 80, 70, não vai chegar a zero. Talvez não chegue a 10, nem a 20, mas dá para diminuir, para conviver bem, para ter o menor número de problemas relacionados a isso possível. Agora, gente, um exemplo clássico de borderline, Amy Winehouse. Quem conheceu essa mulher sabe da intensidade, do quanto ela se jogava, se entregava e do quanto isso foi perigoso. A gente assistiu, né, através da mídia, como aquela mulher viveu os 24, 28 anos dela, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de limite, descompensada, descontrolada. Aquele namorado numa relação extremamente tóxica, onde ela não conseguia sair. Eu li várias biografias dela, escrito pelo pai, escrito pela mãe, escrito pelo segurança. Todos chegavam a um único ponto: o quanto ela se sentia vazia, o quanto ela queria ser amada e o quanto as emoções, os sentimentos que ela tinha dentro dela eram confusos, eram intensos e ninguém conseguia ajudar. O tamanho da força daquela mulher. Ela abria a boca para cantar, não tinha uma pessoa que não se emocionasse. A gente perdeu, eu acho que é uma das maiores cantoras de jazz, de blues, ela cantava o que ela quisesse, né? Um talento. Sim. E borderline. Agora, o que eu achei bem interessante também no seu texto foi que você citou Vinícius e Clarice. Clarice, eu acho que ela era borderline também. Você não acha? Eu nunca li sobre ela, você acredita? Eu vou pesquisar. Fiquei interessada. Clarice Lispector, essa intensidade de emoções também que ela carregou ao longo da vida. Lembrando que Clarice não é brasileira, hein, gente? A gente tem ela como brasileira, mas ela não é brasileira. Ela é magnífica também, mas ela te envolve nesse casulo da melancolia, da intensidade, da solidão. E ela fala o seguinte, que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com o nada, e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. E a Natália coloca o Vinícius também. A pior solidão é a da pessoa que não ama. Almas intensas.
E que frase melhor Calma para aí. terminar esse capítulo? Porque que solidão que existe em quem está sempre amando, sempre se entregando. Então, o que eu quis dizer trazendo essa frase é que não é para parar de amar, ai, porque eu não sei me relacionar, não. Vivencia o amor, vivencia o sofrimento, vivencia. Mas a questão aqui, até trouxe aí a frase dela, né? É que você tem que estar segura o suficiente para saber que você tá ali também nessa relação. E você pode se amar, você pode se olhar, você pode ter as suas vontades ali. Eu botei aí para vocês o link da antologia Borderline. Tá à venda no site da Amazon, tá à venda no site da Wiclap. Quem tiver Kindle ilimitado pode ler gratuitamente pela Amazon também. Se não está no formato e-book e no formato de papel físico, para quem gostar. Está uma antologia lindíssima, com participação de vários terapeutas, psicólogos. A antologia está traduzida, então é um material riquíssimo que essa equipe, esse grupo produziu para que vocês pudessem ter informações, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais dos transtornos, do transtorno, né, de borderline. Qual é o teu arroba? Fala pro pessoal. É Natália com TH, nataliagarcia.pc. Eu vou botar a Natália como colaboradora aqui na live, tá? Então já corre lá e já segue ela, nataliagarcia.pc. Lembrando que o Natália é com TH, tá Isso. bom? Ah, e ó, a Natália vai voltar, porque tem TDAH, tem Criança Interior. O outro livro que ela tá também, que vocês encontram, o material da Natália, é Em Vozes do Luto, que também está no site da Amazon e no site da Wiclap. Então vocês têm muito material para conhecer a Natália, que está aí, foi mordida pelo bichinho da escrita. Sim. Graças a você. Ai, que maravilha! Querida, só te agradecer por mais um bate-papo, por mais uma vez estar no meu projeto, de participar das antologias. Tem sido incrível essa parceria. Sim. Só te desejar sucesso, boa sorte e que a gente continue nessa caminhada durante muito tempo. Obrigada por tudo, tá? Bom, eu que agradeço, né, mais uma antologia com você. Agradeço também a quem entrou, quem assistiu, quem vai assistir depois e me coloco à disposição, tanto para Monique quanto para qualquer outra pessoa que esteja assistindo para tirar dúvidas, para falar sobre a antologia. Isso. É isso. Tá muito. Ai, que delícia! @nataliagarcia.pc, gente, tá? Natália, um beijo, amor, obrigada. Tchau. Muito obrigada.